queremos ainda orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque podemos entrar na Tua presença com louvor, com adoração, Senhor, com danças. E Deus, podemos festejar, Pai, a salvação que nós temos em Cristo. Deus, nós te louvamos por isso. Senhor, e queremos entender os seus propósitos. Queremos, Pai, ser realmente esses adoradores que estão diante de Ti, todos os dias das suas vidas, Pai. E Deus, e que o Senhor possa continuar habitando em nós, tabernaculando em nós, Pai, fazendo habitação nos nossos corações, pelo seu Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Em João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Sabe, nós não somos judeus, né? Nós colocamos aí a festa dos tabernáculos, mas o que aqui é uma decoração, mas o que realmente nós queremos celebrar é que Jesus veio ao mundo, né? Jesus, ele veio e ele habitou entre nós, ele tabernaculou. O tabernáculo significa a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. E Jesus veio à terra, e com a sua obra na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho para nós. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos deixaria órfãos. Ele subiu aos céus, Ele ressuscitou, mas Ele enviou o seu Espírito. E a palavra diz que o Espírito de Deus vai habitar dentro daqueles que creem. Amém? Ele habita dentro de você. Você e eu passamos a ser o tabernáculo do Senhor. Então a gente festeja, a gente se alegra, porque Ele habita nos nossos corações pelo seu Espírito. Amém? Em Mateus 14:23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Então o Espírito Santo está dentro de nós, porque cremos. E a promessa é que aqueles que amam a Deus, o Pai e o Filho habitarão pelo seu Espírito em nós. Você e eu somos esse tabernáculo. Você e eu somos essa morada onde o Senhor habita. Amém? Por isso Ele enviou o seu Espírito. Por isso Ele fez essa obra de redenção e de salvação, para que nós pudéssemos provar, né, desse novo nascimento. Não nascer da carne, nem nascer do homem, mas nascer de Deus. Então você e eu, quando cremos no Senhor, nós somos feitos filhos dEle, e nós nascemos em Deus, amém? Essa é a obra maravilhosa que Jesus fez em nós. Nós passamos a ser esse tabernáculo, nós passamos a ser esse templo da presença dEle. Uma passagem muito linda que explica tudo isso, está em Hebreus 10, 19 e 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Então aqui, ele dá um quadro, ele vai lá para o Velho Testamento, né, e fala do Santo dos Santos. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E ele diz que nós devemos entrar com plena convicção, porque o véu que separava, né, Jesus ali na cruz do Calvário, Ele rasgou o seu próprio corpo, Ele deixou o seu corpo ser rasgado, ser moído por você e por mim, para que você pudesse adentrar o lugar santo, o lugar da presença do Senhor. Eu queria que você abrisse Salmo 84, nós vamos meditar sobre esse texto. É um texto muito conhecido.
Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Sabe, aqui o salmista, ele estava na velha aliança. Ele não estava na nova aliança como nós. Eles estavam sobre a lei. Eles não tinham ainda a experiência que nós podemos ter hoje, de ser o próprio templo do Espírito. E aqui diz que ele disse, quão amáveis são os teus tabernáculos, né? Quão amável é o lugar da sua habitação. Sabe, o Senhor, Ele desenvolve um relacionamento de amor conosco, né? Toda a obra de Cristo está centrada no amor. Ele nos amou primeiro, não é mesmo? E nós devemos amar, estar nesse tabernáculo, estar nesse lugar onde o Senhor habita, e nesse lugar onde o Senhor está. Mas é um relacionamento de amor. E aqui diz Senhor dos exércitos, né? Nós entendemos como aquele que tem os exércitos de anjos, né? O Senhor, a palavra de Deus diz que um anjo, numa guerra contra um povo, para defender o povo de Israel, matou milhares de homens, de soldados valentes, né? Então o Senhor, Ele é esse Senhor dos exércitos, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que desejou estar com o homem. Ele separou um povo naquela época, na época de Israel. E quando fala da festa dos tabernáculos, é exatamente por isso, porque eles festejavam esse tempo onde eles viviam em tendas. E as tendas eram em volta da grande tenda, da tenda do encontro, do lugar onde o Senhor habitava. E ali tinha uma nuvem de glória durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, representando a presença do Senhor no meio do povo, e o povo todo em volta daquela tenda da presença do Senhor. E o Senhor dava a ordem de se mover, tudo se movia para uma outra região. Mas isso é o desejo. Um Deus transcendental, um Deus ilimitado. Ele, por amor ao povo dele, Ele quis estar num lugar para que o povo visse a presença dele. Sabe, Jesus veio fazer essa obra completa. O tabernáculo, ele era como uma imagem do que é o céu. E também uma imagem da obra, daquilo que Cristo veio fazer por nós de forma completa. Ele é um tipo da obra de redenção que Jesus veio fazer por nossas vidas. E aí segue o texto. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Para você entender um pouco como era o tabernáculo, ele era uma estrutura, era como um cercado, mais ou menos 2 metros de altura, que cercava toda a tenda principal. E o primeiro objeto que tinha era um altar do holocausto. Primeiro objeto. Era ali que fazia o sacrifício de animais, que sacrificava o cordeiro. Isso era um tipo, né, daquilo que Jesus veio ser para nós, o cordeiro perfeito. Porque o povo sangue precisava ser derramado para perdão e remissão dos pecados. E Jesus foi na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. Ele se colocou como uma oferta perfeita para que você e eu pudéssemos viver, né, essa salvação. E aí em seguida tinha um outro objeto, que era a pia de bronze, ou a bacia. Ali o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés, para depois entrar na tenda do lugar santo. Isso é muito simbólico para as nossas vidas, né? A obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele não quer apenas perdoar o seu pecado. Ele quer te purificar. Ele quer te transformar. E o sacerdote, ele tinha por obrigação lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Isso fala também conosco. Nós precisamos ter as nossas obras transformadas. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado. E essa também é a obra de Cristo, na sua vida e na minha. Também essa graça, maravilhosa graça, que pode tocar o seu coração e o meu, e te purificar, não apenas te perdoar,
mas mudar os seus hábitos. Lavar os seus pés significa mudar a sua direção, o seu caminho. Jesus, Ele tem um caminho, Ele é o caminho, e Ele quer mudar essa sua direção. De repente você está indo para um caminho de morte, de repente você está indo num caminho de mentira, você está indo num caminho de engano, mas Ele quer lavar os seus pés, amém? E Ele quer colocar você no caminho verdadeiro, que Ele é o caminho. E havia um outro objeto, aí tinha a tenda, o santo lugar, e quando entrava nessa tenda tinha um candelabro, que representa, nós sabemos, representa o Espírito Santo. A obra que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha, não tem como sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vai trazer luz para as tuas trevas. Ele quer tirar você tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é obra do Espírito Santo. Do outro lado havia a mesa dos pães da presença, 12 pães, que representa o pão vivo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a obra do Espírito Santo, é a obra de Cristo na sua vida, amém? E tudo isso era algo da rotina do sacerdote, mas tudo apontava para Cristo, amém? Tudo aponta para Cristo. E mais à frente dessa tenda, antes de chegar no lugar santo, havia uma cortina. Ali tinha o altar do incensário, onde subia, ali onde queimava o incensário. A palavra de Deus nos diz que as nossas orações, a nossa adoração a Ele, sobe a Ele como um aroma suave. Até mesmo as nossas ofertas. Quando nós entregamos ao Senhor, ao nosso coração, nós já fomos perdoados, nós temos as nossas vidas mudadas, nossas obras, nossos caminhos, nós temos conhecido e sendo nosso espírito aceso pelo Espírito Santo, nós temos provado desse pão vivo que é Jesus, que mata a nossa fome, que mata a nossa sede, e Ele quer produzir em nós, e quer que nós produzamos para Ele algo que chegue a Ele como um aroma suave, como uma adoração. E ali havia aquele altar do incensário, que subia algo para o Senhor em adoração. E da mesma forma, a nossa adoração, a nossa oração, deve chegar ao Senhor. Deve ser a nossa oração produz a nossa dependência dEle. Nós mostramos para Ele que dependemos dEle. E aí, por fim, havia um véu. E depois desse véu, a arca da aliança. Essa arca da aliança era a tenda do testemunho, onde tinha 3 objetos lá dentro. Um era as tábuas da lei. O outro objeto era a vara de Arão. E o outro objeto era uma porção do maná. Sabe, isso fala muito aos nossos corações. No centro da sua vida, lá no interior, você é o templo, não é mesmo? Você é o tabernáculo. O Senhor quer escrever nas tábuas do seu coração a sua palavra, amém? Ele quer escrever profundamente, não algo apenas na mente, não algo apenas superficial, mas Ele quer escrever mudanças no seu coração. Assim como lá no centro do lugar mais santo, do lugar onde estava a presença do Senhor, dentro da arca, ali havia esses 3 objetos. Isso é muito representativo para nós. A palavra de Deus diz que Ele quer escrever no nosso coração de carne a sua palavra. Ele quer colocar lá o amor a Ele acima de todas as coisas, é ao próximo como a nós mesmos, que é o amor, é o mandamento do amor, amém? E também Ele quer que você tenha, ali a vara de Arão representa 2 coisas. Essa vara, ela floresceu. Algo impossível aconteceu. Representa também a autoridade. A palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo, nós somos nova criatura. E também Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Sabe, há uma autoridade espiritual
que o Senhor quer colocar nas suas mãos, no seu coração. E Ele quer, isso também representa, Ele quer trazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Nós vivemos muito preso àquilo, à nossa força, à nossa capacidade. Mas o Senhor quer fazer algo extraordinário. Ele quer fazer florescer algo impossível. E é isso também, é obra dele, obra do sobrenatural, obra que o Espírito Santo quer agir no profundo da sua vida. E o terceiro era o maná. O maná também é um mover sobrenatural de Deus. É aquilo que você não pode fazer. Aquele povo era fadado a morrer. Porque com quem vive no deserto sem água e sem comida? Mas eles tinham o Senhor. Isso é totalmente verdadeiro para mim e para você. É algo absoluto. Você não precisa da economia do Brasil. Você não depende das circunstâncias ao seu redor. Você sabe que tem um Deus provedor. Amém? Por isso o Senhor deixou na tenda do testemunho, dentro da arca, para que as outras gerações vissem, né? O grande milagre que o Senhor fez durante o deserto. Vinha pão do céu. Sabe, e o Senhor, Ele quer colocar no fundo do seu coração essa segurança, essa certeza. Ele supre a minha vida. Eu não dependo das circunstâncias. Eu não dependo das situações. Eu tenho um amor pelo meu Senhor. E Ele é supridor e poderoso sobre mim. Esse era o tabernáculo. E é isso que o Senhor quer fazer, rapidamente falando, nas nossas vidas. E aí continua o texto. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A palavra exulta aqui é grita de alegria. Grita de alegria. É um grito retumbante pelo Deus vivo. Sabe, queridos, a sua boca é muito determinante para o seu crescimento, para a sua vida cristã. Aquilo que sai da sua boca. Aqui a Bíblia fala que o meu coração, né, o meu íntimo, a minha carne, até o meu corpo, ele deseja o Deus vivo, ele exulta, ele fala do Deus vivo. Sabe, o Senhor quer colocar louvor nos seus lábios, quer colocar essa exaltação ao Senhor, esse grito de alegria ao Deus vivo. Aí o texto continua. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós encontramos os altares. Nós temos um lugar para nos derramar diante dele. Nós temos um lugar para lavar as nossas mãos e os nossos pés. Ele é poderoso para nos perdoar, para nos transformar. Ele pode mudar os nossos caminhos. Amém? O pardal encontrou uma casa, mas nós encontramos os altares do Senhor. Nós encontramos esse lugar da presença do Senhor. Você passou a ser esse tabernáculo, onde Ele vem com alegria, encher e tocar o seu coração. Amém? Continua o texto. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvando-te perpetuamente. Sabe, o que o Senhor quer fazer na tua vida não é algo transitório. Eu vou na igreja, recebo uma carga e saio. Eu vou na célula, recebo uma palavra e pronto, acabou. Ele quer habitar, Ele quer que você habite a sua casa. É uma mistura, né? Ele habita em nós, nós habitamos nele. Mas Ele quer que você habite, não transite apenas. Não prove um pouquinho. Você tem um lugar na mesa. Um lugar é seu. Está com o seu nome escrito. Ele te espera todos os dias. Ele marcou o seu nome no livro da vida. Está escrito lá. Então você não é uma coisa transitória. Eu entro, eu saio. Não. Ele quer aqui, como está dito no texto, que habitam em tua casa. Bem-aventurado, feliz, abençoado, é esse que habita. Não que só apenas transita.
Não que só apenas visita, mas habita na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém? E novamente os lábios louvam-te perpetuamente, exaltam o Senhor perpetuamente. Isso produz transformação e vida. Amém? É bem-aventurado, é feliz esse que vive na casa do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Amém? Feliz o homem, bem-aventurado o homem, satisfeito o homem, que tem colocado a sua força no Senhor. A força que nós devemos buscar é a força do Senhor. E aqui ele dá um exemplo. O vale árido, em outra passagem, talvez você leu aí na sua versão, é o vale de Baca. Significa vale de lágrimas, vale de sequidão. E olha como o texto diz, passando pelo vale árido. Não é a tua habitação o vale árido, mas você pode passar por ele. Não é a habitação o seu vale de lágrimas, mas você pode até passar por ele. Mas olha a diferença do que o Senhor quer fazer. Quando você não passa pelo seu vale de lágrimas, pelo seu deserto, ou pelo seu vale árido, com a sua força. Você passa com a força dele. E algo tremendo acontece. A palavra de Deus diz que do nosso interior fluiria rios de águas vivas, mananciais de águas vivas, amém? E a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que derrama chuvas de bênçãos. Sabe, meu irmão, você vai passar, mas você vai passar com a graça dEle, você vai passar com a força dEle, você vai receber no meio do deserto, água cristalina, você vai receber no meio do luto, no meio da luta, no meio da dificuldade, uma porção de vida, uma porção de água cristalina para matar a sua sede, no momento mais árido, no momento mais difícil. Essa é a promessa do Senhor. Porque você confia na força dEle, não na sua força, amém? É essa a esperança, e você e eu podemos viver isso, porque é promessa, e nós temos o sim e o amém, amém? Você pode crer nisso. Talvez você esteja aqui passando por um vale árido, talvez você tenha passado por um vale de lágrimas. Uma outra passagem diz que vai se transformar em cisternas, porque Ele vai derramar chuva. Então aquele vale vai se transformar em fontes de água, de suprimento para você. Ele vai matar a sua sede no tempo de sequidão, porque Ele é a água da vida, amém? Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Há um processo, né? Outra passagem da Bíblia diz que nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória, né? E nós recebemos força, né? Aqui fala essa caminhada, nós podemos caminhar com Ele de força em força. Sião significa Jerusalém, e Jerusalém significa igreja, amém, queridos? Eu creio que se você se mantém andando e caminhando diante do Senhor, permanecendo na sua casa, porque outro símbolo da igreja, da casa do Senhor é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estaria no meio deles, eu tabernacularia com eles, eu habitaria com eles, amém? Então a igreja é esse lugar, a igreja é essa Jerusalém, a igreja é esse Sião, onde você pode ser fortalecido, de força em força. Muitas vezes você está desanimado, mas você tem um irmão animado do teu lado, que vai orar por você, e você vai receber força em força.
fé em fé, glória em glória, vitória em vitória, desafio após desafio, mas em Sião, diante do Senhor, nós podemos ser vitoriosos, amém? Por isso é tão importante você estar firme na casa dele. Como diz aqui, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor está te esperando todos os domingos, porque Ele quer ver o teu louvor coletivo aqui. Foi tão bonito aqui ver as crianças louvando ao Senhor, adorando, né, as irmãs dançando, o povo dançando, a gente se alegrando, porque imagina o coração de Deus, né? É o povo dele recebendo força, enquanto nós juntos adoramos, enquanto juntos nós celebramos o Senhor, né, Ele derrama força e graça sobre as nossas vidas. E o texto continua: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui diz, escuta minha oração, presta ouvidos. O Senhor tem os seus ouvidos para você e para mim. Nós falamos sobre o altar do incensário, que representa a nossa oração, a nossa adoração ao Senhor. E Ele quer que você e eu desenvolvamos essa comunhão com Ele. A oração é que liga as coisas, querido. Não adianta nós queremos viver uma vida cristã sem ter oração, sem separar tempo, sem estar buscando o Senhor. Ele quer que você ore, que você o busque, porque Ele está com seus ouvidos atentos à sua oração. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele é nosso escudo, querido. Ele é nosso escudo. E sabe quem é Ele? Ele é o Deus do universo. Ele é o Rei dos reis. Ele é esse Deus tão grande, tão maravilhoso. E aqui diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Sabe, você pode apresentar a sua vida diante dele. Você pode ter o seu rosto exposto a ele. Todos os seus sentidos, sua visão, seu ouvir, o seu falar, o seu rosto, a sua face, a sua expressão. Ele quer ver teu rosto. Ele quer tocar na sua vida, Ele quer mudar o seu coração, Ele tem um reflexo da glória dEle, assim como Moisés, ele entrava na presença do Senhor e havia um brilho do Senhor sobre ele, e o Senhor quer pôr esse brilho da presença dEle, da graça dEle, Ele quer tocar nos seus sentidos, Ele quer que cada parte do seu ser seja voltado para Ele, porque você pode apresentar o seu rosto a Ele, amém? Ele tem os seus olhos sobre você, você é alvo do amor dEle, amém? Esses olhos como de fogo, Ele está atento a você, Ele está atento, Ele quer ver tua face, Ele quer ver se você está triste, Ele quer ver se você está alegre, Ele quer derramar graça sobre você, e tocar na sua vida, amém? É para você que está habitando no seu tabernáculo, habitando na presença do Senhor, e Ele é esse escudo de proteção, esse escudo, esse forte escudo de proteção. Você tem batalhas, não é mesmo? Eu também tenho batalhas, mas Ele promete ser o seu escudo, Ele promete ter os seus olhos, Ele vai ter uma batalha ali, eu vou estar com Ele. Ele promete contemplar, ver você, estar com você. Ele é seu escudo e força. E aí continua, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Um dia na presença do Senhor. Talvez você nunca esteve na presença do Senhor, mas hoje você vai ter esse primeiro dia. Eu digo para você, vai valer mais do que 1000 dias em outro lugar, porque Ele é poderoso para restituir, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para multiplicar aquilo que foi roubado,
Ele vai te dar algo, Ele é maravilhoso, Ele é abençoador, porque na presença dEle há fartura de alegria, na presença dEle há fartura de paz, que fora não existe, não existe, é tudo multiplicado na presença do Senhor, viu? Por isso vale muito mais um dia nos átrios do Senhor, do que 1000 dias fora. Ele tem múltipla sabedoria, Ele tem múltiplo entendimento, Ele tem discernimento para você, Ele tem direção para a sua vida. Você não vai estar sozinho, você vai ter esse escudo, e vai ter a presença maravilhosa de Cristo sobre você. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade, nas tendas da perversidade. Existem 2 caminhos. A palavra de Deus aqui diz: prefiro estar. Você e eu precisamos querer estar. Há algo de intencional. Ele não vai forçar você a entrar na tenda da presença dEle. Ele não vai forçar você a passar para o holocausto. Ele não vai forçar você a lavar as suas mãos. Ele não vai forçar você a provar do Espírito, do pão da sua presença. Ele não vai forçar você a ser um adorador, alguém que tem uma vida de oração. Ele não vai forçar você a entrar no lugar santo, onde é mais íntimo da presença dEle, onde a palavra dEle é escrita no seu coração, onde você recebe autoridade para viver uma vida cristã em abundância, e uma autoridade sobrenatural. Ele não vai forçar você a receber esse suprimento diário, de bênção, de graça, de todas as áreas. Você precisa preferir. Você e eu precisamos decidir: eu quero a tenda do Senhor, eu quero o tabernáculo do Senhor, eu quero a casa do Senhor, eu não quero a tenda do egoísmo, a tenda da perversidade, eu não quero a tenda do pecado, eu não quero ser escravo, eu não quero ficar mais na escravidão. Eu quero sim a liberdade em Cristo. Eu quero sim habitar a presença do Senhor. E eu quero que Ele habite o meu coração. E aqui diz: prefiro estar na casa do meu Deus, na presença do Senhor. E você precisa também tomar a decisão de estar aqui, não é mesmo? Aqui também representa a casa do Senhor. É uma decisão, é uma preferência, é algo intencional. Eu quero, por compromisso, por aliança, por amor ao Senhor, estar na casa dEle, do que permanecer na tenda da perversidade. E aí, terminando, diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém? O Senhor é o nosso sol, o Senhor é que traz brilho, o Senhor é que traz o dia para nós, não é mesmo? Traz a vida para nós. Ele é nosso escudo. Ele tem graça abundante sobre a sua vida. Ele tem glória, fé em fé, glória em glória. Ele tem poder e Ele quer continuar agindo no seu coração e no meu. E aqui diz: Ele não, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Sabe, se você tem a palavra escrita no seu coração, se você tem vivido nessa intimidade com Ele, você e eu vamos andar retamente. E Ele não sonega esse bem. Ele não vai deixar de te abençoar. Como falamos, Ele tem um lugar na sua mesa para você. Um lugar onde você é suprido e abençoado pela presença dEle. Ele tem a luz do Espírito Santo, que vai te iluminar os seus caminhos, que vai abrir caminhos, que vai dar direção para toda a área da sua vida. E Ele não sonega o bem, Ele é abençoador. Sabe, quando você também deposita a sua vida em adoração, Ele abençoa. Aqui o povo todo fez esse tabernáculo, na época do povo de Israel, com doações, né? O povo doou ouro, doou os seus pertences, e foi construído o tabernáculo. E sabe, o Senhor, Ele
a nossa vida, quando nós temos esse coração doador, esse coração que se preocupa com o próximo, esse coração que abençoa, né? Nós estamos aí cumprindo, estamos fazendo algo que agrada ao Senhor, é como uma adoração que sobe a Ele como incenso. E Ele é aquele que derrama chuvas, amém? À medida que o nosso coração é derramado diante dEle, Ele também derrama chuvas de bênçãos sobre nós, em todas as áreas. Ele é abençoador. Ele é abençoador. Eu tenho vivido com o Senhor desde os 13 anos de idade. E alguns vales de Baca eu já passei. Muitos vales de Baca. Muitos vales áridos. Mas eu posso testemunhar. Nunca faltou a graça dEle. Nunca faltou o poder dEle. Nunca faltou direção do Senhor. Porque Ele é fiel. Isso é um dos atributos de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. E se você deposita a sua confiança, Ele também é abençoador. E Ele não vai negar o bem para você, em nome de Jesus. E terminando, diz assim: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Amém? Você é uma pessoa feliz, porque se você confiar nele, você vai ser feliz, amém? Vales áridos talvez você enfrente, situações difíceis você enfrentará, mas saiba que você tem os altares do Senhor, você tem um lugar para se derramar, para pedir perdão para Ele, você vai ter a água da palavra, a água do Espírito para lavar suas mãos, seus pés, seu rosto. Você vai ter a graça dEle te levantando. Você vai ter a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que a nuvem estava de dia. E o fogo à noite, em qualquer circunstância, mesmo que você esteja num tempo de noite, num tempo de trevas, num tempo de dificuldade, saiba que o fogo dele vai permanecer sobre você. Amém? E você vai ser mais do que vitorioso em Cristo. Tudo não é por causa de você e nem de mim. É por causa da obra maravilhosa que Cristo fez na cruz. Morrendo e ressuscitando. E dando a possibilidade de você e eu sermos habitados por Ele, amém? Queria que você ficasse de pé. Pedir para os músicos, por favor, virem à frente.